Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Em nosso país, nós temos muitas seitas que disseminam as heresias. As seitas são grupos muito bem organizados, são grupos legalizados e cujo principal objetivo, eu diria como único objetivo, é disseminar os seus ensinamentos, as suas heresias, e essas heresias são assertivas, contrárias à vontade de Deus. São contrárias à obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, são ensinamentos, são assertivas em desacordo com a obra redentora de Deus em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As seitas sabem falar de amor, as seitas sabem falar de virtude, sabem falar de caridade, sabem falar de Jesus. Jesus entra muitas vezes como o sempre mestre, nunca soberano e senhor. Entra sempre como aquele emissário, como aquele mediador, mas nunca como autor da salvação, autor da vida eterna, autor da nossa reconciliação eterna com Deus. Então, as seitas heresias, as seitas são grupos bem organizados. Não duvide de que eles sejam bem organizados, não. E são muito bem sistematizados e muito bem treinados para disseminar tudo aquilo que possa afastar o homem cristão de uma verdadeira comunhão com Deus. E as principais vítimas das seitas heresias são aqueles que estão em fase de formação cristã ou são aqueles que ainda não conhecem a plenitude do Evangelho. E eles dizem e fazem coisas que parecem muito agradáveis, parecem muito bonitas, parecem muito sábias, mas são na verdade enganadoras. Não enganam nunca a um homem cristão, a um evangelista, a um biblista, mas a muitos enganam sim. E essa ação das seitas e das heresias continua. Ela poderá, no caso, aumentar. Muitos estão bastante contentes com as suas seitas, dentro das suas seitas, porque sabe que estão tendo algum sucesso, mas esse sucesso chegará a um certo ponto em que tudo vai desabar. E a nudez dessas seitas e heresias será exposta publicamente. Existem seitas e heresias, sim. Não é mania persecutória, não. Isso é conhecimento de todo evangelista, de todo teólogo, de todo líder cristão. As seitas e heresias existem no mundo há muito tempo e nos dias de hoje elas estão presentes e bastante atuantes. E embora sejam legalizadas, elas não têm o acórdão de Deus. Nós temos autoridade na palavra e no Espírito para nós afirmarmos isso. Nenhuma dessas seitas tem a autoridade no Espírito e na palavra, embora falem da palavra, não tem essa autoridade ou essa legitimidade para representar Deus, nem para nos trazer a salvação principalmente às pessoas incautas, às pessoas ingênuas que não conhecem ainda o Evangelho. Há vários motivos pelos quais elas foram formadas, há vários motivos pelos quais elas persistem, elas perseveram. E, como eu disse, o principal objetivo é ocultar a nossa comunhão com Deus, ou que as pessoas incautas encontrem a verdade. E a verdade está na revelação das Escrituras Sagradas. Eu vou citar apenas aqui 4 exemplos das seitas heresias. Por que elas surgem
E por que elas atuam? Em primeiro lugar, ação demoníaca no mundo. Sim, isso já é do conhecimento de Jesus, do conhecimento dos apóstolos, e é de nosso conhecimento também. Ação demoníaca no mundo. Porque na tentação no deserto, Jesus venceu a Satanás. Ele foi constrangido, e Jesus venceu pelo poder da palavra. Mas Satanás retirou-se para tentar voltar em outros momentos oportunos. E Satanás foi derrotado também na cruz do Calvário, quando a obra redentora de Jesus levou e aperfeiçoamento à lei, venceu a morte e também derrotou o Satanás, o pai de todo pecado, o pai de toda heresia. Por isso Satanás odeia a obra redentora de Jesus, o povo de Deus e tudo aquilo que possa representar essa obra redentora. Então, ação demoníaca no mundo não é ponto de vista, não, é uma realidade. Temos aqui, eu separei apenas um exemplo, o do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, quando ele adverte: mas o Espírito de Deus expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Muito bem, uma coisa verdadeira e bastante atual. E isso é feito de maneira sutil e elegante. Não pensem que as seitas heresias não saibam ministrar os ardis dos espíritos enganadores e das suas doutrinas de demônios. O segundo exemplo que eu tenho aqui é aversão às Escrituras Sagradas. Nós sabemos, todo o povo de Deus sabe, todo homem e toda mulher cristã sabe, que as Escrituras Sagradas são a vontade de Deus para a nossa vida. Nas Escrituras Sagradas temos expressa a vontade de Deus, nós temos a vontade dos profetas, de Jesus e dos apóstolos. Nas Escrituras nós temos o caminho para a salvação. Temos o caminho da nossa redenção na obra redentora de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Nas Escrituras Sagradas, que nós tanto amamos e também tanto prezamos e tanto preservamos, nelas nós temos um aprimoramento moral, um aprimoramento espiritual e, finalmente, a nossa reconciliação com Deus e o ganhar da vida eterna. Por isso existe aversão a essas Escrituras, porque nós cristãos amamos as Escrituras Sagradas, mas as seitas heresias detestam as Escrituras Sagradas, eventualmente fazendo uso delas de modo capcioso, de modo velado, de modo disfarçado ou de modo adulterado. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua epístola ao jovem pastor Tito, no capítulo 1, versículo 9, ele diz das características de um bom ministro cristão. E no versículo 9 ele diz: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina da salvação, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. E os contradizentes são muitos.
estão a todo momento aí presentes. Então, que o ministro deve reter a fiel palavra, não qualquer palavra, a fiel palavra, conforme a doutrina. Que doutrina? A doutrina de Jesus, isso é muito pouco. A doutrina do Jesus, que antes salva e depois aprimora, que antes reconcilia e depois aperfeiçoa. É muito necessário que nós tenhamos cuidado com as palavras, tá? Porque dizer que é segundo a doutrina de Jesus já vai criar certos precedentes. É segundo a doutrina da salvação, da redenção, da reconciliação com Deus. Senão uns já vão pegar isso aí e desenvolver para um outro caminho, para o caminho esquerdo. O segundo exemplo que eu tenho é também do apóstolo Paulo, em sua viagem, em que ele faz elogios aos homens bereanos, que receberam a palavra, porém receberam com muita sabedoria e com muita prudência, examinando nas Escrituras se as pregações de Paulo eram realmente segundo aquilo que estava profetizado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, diz o apóstolo Paulo: ora, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim, se essas palavras eram realmente verdadeiras. Então você vê o valor que as Escrituras têm para o missionário Paulo, para o apóstolo Paulo, para nós cristãos. E é por isso que as seitas heresias têm tanta aversão às Escrituras Sagradas. O terceiro exemplo, e é bastante comum, é a negação do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes negam e muitas vezes, além de negar, ainda deturpam ou então escarnecem do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é um Espírito puro, santo, perfeito, coeterno com Deus Pai e Deus Filho, e consubstancial com Deus Pai e Deus Filho. É um Espírito das regiões celestiais. Não é e nunca foi um Espírito humano desencarnado, por favor. Também não é um anjo. É um Espírito eterno que estava presente na criação do mundo, quando a terra ainda era disforme, quando ainda não havia uma erva sobre a terra. Então, o Espírito Santo, além de ser um Espírito Santo, realmente, ele é uma promessa de Deus Pai e uma promessa do próprio Jesus. E quem escarnece das promessas de Jesus está escarnecendo de Jesus e não deve continuar a falar nesse Jesus, porque não tem autoridade para isso. O Espírito Santo de Deus existe e é a promessa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, está a confirmação da sua existência e a confirmação da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, Jesus: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Portanto, o Espírito Santo existe nas palavras de Jesus e é promessa de Jesus. E ele habita em nós cristãos. E ele é o efetor da vontade de Cristo em nossas vidas. Ele é o nosso exortador, o nosso efetor, o nosso consolador, o nosso paráclito. Ele é o nosso
fortalecedor, é Ele que nos dá poder e autoridade na palavra e no Espírito, para nós derrotarmos pela palavra os contradizentes e as ações demoníacas. E temos também, como segundo exemplo, o do apóstolo Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, quando ele fala do batismo espiritual em Jesus Cristo e fala do dom do Espírito Santo. Diz o apóstolo: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo existe, está presente, é o nosso grande prêmio, é uma graça de Deus para nós, confirmada por Jesus e pelo apóstolo Pedro. Em último lugar, eu vou falar sobre o negar a redenção. Sim, o quarto exemplo vai ser esse. Um dos principais objetivos das seitas heresias é negar a redenção. Principalmente as seitas humanistas e as seitas que não suportam a intervenção de Jesus soberana. Porque a soberania de Jesus constrange muita gente. Porque a soberania de Jesus, a redenção que Ele nos traz, desabona o virtuosismo dos homens. E muitas pessoas, por diversos motivos, querem realçar os méritos humanos e utilizar Jesus apenas como mestre, apenas como emissário, apenas como, digamos, instrumento que o homem vai utilizar para remir-se, coisa que é realmente uma coisa absurda e impossível, nas palavras do próprio Jesus. Negar a redenção, negar o Jesus Redentor, negar a obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o quarto exemplo que eu dou aqui do objetivo, de um dos objetivos das seitas heresias. Eu tenho aqui 3 exemplos. O primeiro exemplo do apóstolo Paulo na epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 14, em que o apóstolo diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Paulo está falando de Jesus, em quem Jesus temos a redenção pelo seu sangue. Então a redenção existe e pelo sangue remidor de Jesus. Então, na cruz do Calvário aconteceu a obra redentora de Jesus. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo também diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, não por causa de méritos humanos, mas pela riqueza da sua graça. E a graça de Deus em Cristo é coisa que muita gente não suporta, né? Por isso também são contra a obra redentora. E em terceiro e último lugar, as palavras do próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 28, em que ele, dividindo os elementos durante a ceia, o vinho simbolizando o sangue e o pão simbolizando o seu corpo dividido entre todos, ele diz: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. A remissão dos pecados que traz a redenção. Assim, nós citamos
ação demoníaca no mundo, aversão às Escrituras Sagradas, a negação do Espírito Santo e a negação da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique atento então, porque muita coisa que parece bonita, que parece cristã, que está nas Escrituras, mas não é de acordo com o contexto da obra redentora de Deus em Cristo Jesus. Tenha muito cuidado com essas palavras, porque eles são grupos muito bem organizados e sabem trabalhar na mente, no coração das pessoas incautas. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.